Essa arquitetura de rede neural chamada Perceptron, composta por um único neurônio, ela é uma arquitetura muito simples e muito limitada comparada a outras possibilidades de redes neurais artificiais. A Perceptron, na verdade, ela tem a capacidade de categorizar dados binários se eles forem linearmente separáveis. Então, eu peguei um exemplo aqui, se a gente tem determinados dados, e aqui é um exemplo de 2 dimensões só, mas poderia ser quantas dimensões fossem, quantas propriedades fossem aqui nos dados. Se for possível separar eles linearmente, então a rede Perceptron ela é capaz de prever com um grande grau de satisfação esses tipos de dados, esse rótulo de dados, né? Por exemplo, um diagnóstico de uma doença, determinadas características são associadas a uma determinada planta ou outra planta, se uma cor pode ser classificada como rosa ou não rosa. Então, se existe essa possibilidade de separar-se linearmente, se as características permitem separar esses dados linearmente, aí sim é possível a gente usar a rede Perceptron. Mas a rede Perceptron é super limitada, porque se a gente tiver dados que, mesmo dados simples, que já tem uma separação não linear, como esses que estão aqui, a rede Perceptron não é capaz de separar os dados por uma curva que não seja uma reta. E aí a gente tem muitas limitações, por isso a gente usa a rede Perceptron como uma rede unicamente didática, para a gente entender o princípio do funcionamento do neurônio artificial com base no neurônio biológico. Mas ela é limitada porque ela tem um neurônio. Se a gente tivesse um neurônio, a gente ia ser limitado. Então, qual que é o próximo passo natural que vocês imaginam para a gente aumentar a complexidade de uma rede neural? A gente pode colocar mais neurônio, simplesmente a gente pode fazer isso. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, uma rede neural simples, ela na verdade não é composta de um neurônio. Ela é composta de uma camada de entrada que a gente já viu até agora, né? A gente são, por exemplo, para a luz vermelha, verde, azul e a intensidade luminosa, para detecção, para o diagnóstico de alguma doença, pode ser as características daquela doença, para uma ação pode ser os dados do valor da ação nos últimos dias, e a partir daí, com essas informações, a gente vai alimentar não um neurônio, mas a gente vai alimentar diversos neurônios. Aqui nesse exemplo a gente está com uma série de neurônios, né? São diversos neurônios alimentados com pesos diversos que vão gerar informações diferentes para a gente. A gente poderia ter aqui, por exemplo, tentar criar uma rede neural para receber os pixels de uma imagem e identificar se aquela imagem é uma flor ou não é uma flor, é uma maçã ou não é uma maçã. Como, vou dar um exemplo, a gente pode ter um neurônio, o primeiro neurônio aqui, ele é um neurônio que ele identifica que se existe uma cor predominante. Ele pode ser um neurônio que indica se tem rosa, se tem vermelho, por exemplo, na imagem. O segundo neurônio aqui, ele pode, vamos pegar uma maçã de exemplo bem simples. Ele identifica que se aqueles pixels formam um círculo. Ele só dá, é um círculo ou não é um círculo? Tem um círculo ou não tem um círculo? O terceiro neurônio, ele pode identificar algum tipo de textura. Cada neurônio vai identificar uma coisa bastante simples, só isso. Cada neurônio vai identificar uma coisa bastante simples. E ele vai mandar essas informações para o neurônio da frente. O neurônio da frente vai falar: ah, o neurônio de cima falou que é rosa, esse aqui falou que tem um círculo, esse aqui falou que tem uma folha. Ah, vou ativar falando que é uma maçã. Então ele ativa falando que é uma maçã. Já esse aqui, talvez ele poderia ativar se fosse laranja, ele ia falar: ela é redondo, tem folha, mas mas é ativo para a cor vermelha. E a cor vermelha é negativo para a laranja. Então isso aqui não é uma laranja. Então a gente está criando uma rede de classificação de imagens. Isso é só um exemplo. A gente poderia, muita gente quer ficar rico com inteligência artificial também, né? Eu acho que é o objetivo de todo mundo quando começa a estudar inteligência artificial, de boa parte das pessoas, é aplicar, por exemplo, em mercado financeiro. Aqui pode ser a mesma coisa. A gente pode ter um neurônio que o primeiro neurônio está analisando todos os preços dos últimos dias da ação. O segundo neurônio ele dá um peso maior para o volume de negociação da ação. O terceiro neurônio ele pode dar um peso maior para a diferença entre a abertura e o fechamento da ação.
e cada um vai falar compra, não compra, compra, não compra, vende, vende, compra. E outros neurônios podem ponderar, e olha que legal, agora os próximos neurônios, eles não estão mais ligados diretamente com o dado de entrada, eles estão ligados com o processamento da camada intermediária, da camada chamada camada oculta de neurônio. E ele pode dar uma saída, compra determinada ação, não compra determinada ação. Isso é um exemplo de aplicação de rede neural. Só que isso aqui ainda é uma rede neural simples. A gente tem outras redes neurais chamadas de redes neurais profundas. Redes neurais de aprendizado profundo. Quando a gente leva esse conceito aqui ao extremo, a gente tem a camada de recebimento das informações iniciais e de processamento, só que essa camada, ela manda para essas informações, a partir de agora, não para a saída já, mas ela manda para outro neurônio processar, para outro neurônio processar, para outro neurônio processar. Então, esse neurônio aqui, ele recebe todas essas informações aqui, categoriza algumas como relevante ou não para aquilo que ele vai se propor a fazer e vai soltar um sinal. Vai mandar esse sinal para todos esses outros neurônios aqui. Alguns vão usar esse sinal, outros não vão usar esse sinal, e vai receber sinal de outros neurônios também. E vai usar todos esses sinais de todos esses neurônios para fazer algum processamento. E aí ele vai fazer a mesma coisa, vai mandar esse sinal para frente. Olha a complexidade de processamento que a gente vai ganhando ao longo da extensão da rede neural. Então, o que acontece é que a partir daqui a gente consegue simular coisas muito, muito avançadas, prever coisas muito avançadas, mas a estrutura básica de cada um desses neurônios aqui, de cada nó dessa rede neural, a estrutura básica a gente já viu, que é o neurônio artificial, que não vai diferenciar desse neurônio artificial que a gente acabou de ver. Pode diferenciar um pouco, mas a estrutura básica daquela rede neural complexa é essa coisinha simples aqui que é o nosso neurônio artificial. A única diferença é que ele vai ter muito mais entradas. Ele vai ter entradas, cada entrada vai ter um peso associado, ele vai processar e ele vai mandar esse sinal para frente. Uma das grandes diferenças que acontece é que com redes pequenas a gente até consegue entender o que cada neurônio faz. A gente pode entender, eu tenho um neurônio aqui que vai falar se tem rosa ou não tem rosa. Tem um neurônio aqui que vai falar se é círculo ou não é círculo. Tem um neurônio aqui que vai falar se tem linhas verticais ou não tem linhas verticais. Agora, a partir daqui, a gente não tem a menor noção do que está acontecendo ali dentro, por isso chamado um modelo de caixa preta. Às vezes nem existe sentido físico no que está acontecendo ali dentro. Ele está recebendo informação, está processando aquela informação, processando aquela informação, processando aquela informação e tentando chegar numa determinada saída. Com os diversos passos de treinamento, com os diversos ajustes dos pesos intermediários aqui, uma hora a gente vai chegar nessa saída. E a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro. Só para vocês terem ideia, eu perguntei para o ChatGPT quantos parâmetros o ChatGPT tem. ChatGPT 3. Perguntei quantos parâmetros ajustáveis tem o ChatGPT. Ele falou, o ChatGPT 3 ele possui aproximadamente 175 bilhões de parâmetros ajustáveis. Ou seja, 175 bilhões, não só dessas conexõezinhas, porque tem o bias também, mas dá para aproximar 175 bilhões dessas conexõezinhas, mandando informações muito simples, que são processadas de forma muito simples, mas como na rede total, na rede geral, é algo muito, muito grande. Basicamente, em inteligência artificial, o tamanho da rede e a quantidade de dados que você tem para alimentar a rede, ela determina muito o poder de previsão, o poder de capacidade. Inclusive, eu posso até usar o exemplo que a gente estava vendo aqui, só para explicar bem brevemente como um princípio de ChatGPT funciona. Bem simples. A gente pode dar uma entrada de dados aqui, então poderia ser aqui. Vou até simplificar da forma mais simples possível. Nessa rede aqui, a gente pode ter uma série de entradas de dados aqui, e cada entrada pode ser um caractere, uma letra, e a única coisa que tem que prever é qual é a próxima letra que viria nessa sequência. Só isso. É basicamente isso que o ChatGPT faz. Ele foi alimentado e treinado com bilhões e bilhões e bilhões de dados de texto numa rede neural que não é exatamente essa estrutura aqui, mas ela funciona basicamente como isso, ela tem algumas coisas para ajudar, mas basicamente ele simplesmente tenta prever qual que é a próxima letra numa sentença. Previu a próxima letra? Ele volta, entra com aquela letra como dado de entrada e tenta prever a próxima letra.
Ele volta, tenta prever como dado de entrada e tenta prever a próxima letra. Na verdade, tem uma complexidade a mais no ChatGPT, uma arquitetura um pouco diferente, mas basicamente, muito basicamente, é mais ou menos isso que ele faz. Ele basicamente, simplesmente só quer prever a próxima letra. E dado o tamanho da rede, a complexidade das conexões, a complexidade do treinamento, ele soa basicamente como um humano. E isso faz até as pessoas pensarem, né? Será que a gente não é só um ser que está tentando prever qual que é a próxima etapa? E dado isso, então, só um fato interessante para a gente finalizar as aulas dessa semana, o ChatGPT ele tem 175 bilhões de parâmetros ajustáveis. Se a gente fosse pensar assim num humano, a gente tem não existe não vi um consenso, mas a gente tem entre 100 e 200 bilhões de neurônios, onde cada neurônio faz mais ou menos 6 mil conexões. Então, se a gente arredondasse para 100 bilhões de neurônios, vezes 6 mil, 100 vezes 6 mil, a gente teria 600 trilhões de parâmetros ajustáveis no cérebro. Entre 600 trilhões a 1 quadrilhão de parâmetros ajustáveis no cérebro. Ou seja, cada peso de comunicação de um neurônio com os outros 6 mil neurônios, ou com as células receptoras, ou com as células transmissoras. É muita coisa. Quase 1 quadrilhão de parâmetros para ajustar. Mas a computação ela vai chegar nisso. O ChatGPT já tem algo bastante impressionante. Imagina o ChatGPT 4. Então, beleza, pessoal? Por essa semana é isso. Espero que vocês tenham entendido e se aprofundado um pouco nos conceitos de redes neurais. E a tarefa dessa semana é simplesmente transcrever aquele pequeno algoritmo para o Python da rede Perceptron, tentando identificar se uma entrada composta por 4 variáveis vai dar rosa ou não vai dar rosa.